tá? Por isso foi em 70 DC, teve o primeiro julgamento com a ressurreição dos mártires, né, dos apóstolos, que depois que Cristo morreu, morreram também com mortes semelhantes, crucificados, outros apedrejados, outros serrados, outros, né, cortados, mas todos eles foram vituperados. O apóstolo Paulo chega a dizer que eu trago no meu corpo o resto das aflições de Cristo. E o apóstolo Tiago diz que eles eram primícia, foram feitas primícia de toda a criação. Que criação? A criação de Adão, não. Toda a criação gerada no Espírito. A criação gerada pelo Espírito de Cristo. Ali foi a primícia. Cristo preparou aquele povo como exemplo para nós. E entenda, amigo, que aquele povo já estão na glória. O Senhor não ia dizer que ia voltar em breve e depois deixar eles lá esperando, não. Vocês são egoístas, ficam aí esperando, Jesus vai voltar. E esquece que Jesus falou para eles. Quando você diz que Jesus vai voltar hoje, você está chamando Jesus de mentiroso para eles. E Jesus disse para eles, não para nós, breve eu venho. E veio, em sinal, em espírito e em verdade. Vós me vereis, disse ele, porque eu vivo e vós vivereis. Vocês vão estar vivos, ressuscitados comigo, então vocês vão me ver. Mas o mundo não me verá mais. Você esquece que o Senhor falou isso? O mundo não me verá mais. Foi o que o Senhor falou para os apóstolos. Ora, se o mundo não verá mais Jesus, como é que você quer que todo olho veja? A Bíblia fala, né? O Apocalipse fala, mas aí o contexto. Cadê o contexto, né? A exegese dos doutores que ensinam isso nas igrejas aí pelo mundo, cristão pelo mundo. Todo olho não verá o quê? O que todo olho verá, aliás? Todo olho verá o sinal, senhores. O sinal do Filho do Homem vindo sobre as nuvens, isto é, em juízo, com poder e glória, contra uma nação, contra os seus inimigos, que o destruiu, que o matou, que o apedrejou os seus servos, que matou os seus servos, que apedrejavam todos a que a ela era enviada. Essa é a questão. O que aquele povo viram foi o sinal do Senhor em vingança, em juízo. Tem texto que fala, tem um historiador famoso, eu vou bater sempre aí, porque um historiador não é ninguém para que você ignore, já que o mundo vive, né, através de historiadores. Ah, não tem que fala, tem, sim senhores. Flávio Joséfo, e ele não é só historiador não, ele é historiador, é judeu, é de linhagem sacerdotal, é de linhagem de rei por parte de sua mãe. Foi combatente contra aquele povo, né, contra o Império Romano, os seus inimigos que vieram para destruir, enviado por Deus. Foi Deus que enviou o Império Romano para destruir Jerusalém. Onde está escrito? Aonde está escrito? Na Bíblia, senhores. Zacarias 14, versículo 1 e 2. Eis que eu quem? Eis que eu, o Senhor, ajuntarei as nações contra ti, Jerusalém. Vossas casas serão saqueadas, vossas mulheres serão forçadas. Oh glória, metade não será extirpado da cidade, será morto na cidade, e a outra metade sairá ao cativeiro. Escravos, escravizados. Flávio Joséfo esclarece que o Império Romano, Tito, na figura de Tito e de seu pai Vespasiano, usou os judeus para concluir a obra do Coliseu. Eles foram escravizados e construíram como escravos aquela obra. Flávio José fala a respeito disso. E aí você vê os judeus. Ah, ainda tem aí alguns, né, que diz: cuidado, meu irmão, que você vai estar trabalhando, não vai ser tomado, será deixado.
Jesus falou, né, a respeito disso. Mas Jesus estava citando Zacarias, essa profecia de Zacarias: metade sairá para o cativeiro e metade será morto. Na cidade, metade, um será tomado, outro será deixado. Um será deixado morto como Império Romano, na própria Jerusalém, e o outro será escravizado. Mas a mente do homem pega isso e diz: não, um será levado para o arrebatamento e outro será deixado. Você está entendendo a situação? Outro ponto também que se fala é sobre as águias, né? Que o Senhor disse: onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias. Ora, quem são as águias, senhores? Qual era o símbolo do Império Romano? As águias. A águia era o símbolo do Império Romano. E as águias eram os seus soldados. Os mesmos gafanhotos de Apocalipse, com seu elmo parecendo o cabelo de mulher, né? Que se chama de cabelo de mulher, montados em cavalo. Você já viu gafanhoto montado em cavalo? Pelo amor de Deus. Ele está se referindo, são símbolos. Símbolos que eu não sei porque cargas d'água João falou, mas falou. Talvez para não aumentar a perseguição, né, sobre o povo, já que Jerusalém estava assentada sobre o Império Romano, aliançada como uma mulher prometida ao seu noivo, que não esperou, não quis conta com ele, o matou e casou com outras nações, a qual a própria lei proibia. A lei proibia Jerusalém de fazer isso. Eu sei que os judeus de hoje, eu aqui quero até fazer uma ressalva, que às vezes eu entro no comentário e talvez, né, não sei, passe do limite, eu procuro observar, mas não sei se, e se até peço desculpa, porque eu sei que vocês, judeus de hoje, não obstante ainda estar cegos nessa tradição, cegos, que tradição não vai te levar a nada, vocês ficam presos à tradição como se isso fosse tudo. Tudo é Cristo, senhores. Tudo para mim, gentil, e para você, judeu, é Cristo. Ele é o único descendente de Abraão. É só através dele que nós teremos a paz definitiva, a paz da alma, a paz eterna, que o mundo não pode nos dar, mas que ele disse: eu vos dou, não como o mundo a dá. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu, o Senhor, venceu o mundo. Ora, ele venceu o mundo, morrendo, tá vendo? Foi morto, foi crucificado e venceu o mundo. Essa é a loucura da pregação do Evangelho. E você às vezes não quer nem tomar um espeitinho de muriçoca que tá aí já querendo largar a fé. Brincadeira? Tem muitos assim. São muitos. Mas eu não estou aqui criticando, não. É uma exortação, tá bom? Entenda isso como uma exortação para a sua fé. Eu não sei para quantos essa mensagem vai chegar, mas se chegar a você, que você entenda ela como uma mensagem bíblica, mensagem de Deus. O Senhor disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Eu, o Senhor Jesus Cristo, venci o mundo. E se vocês estão ressuscitados comigo, vão vencer também da mesma forma. É só seguir o padrão, amigos, cristãos do mundo, cristãos de todas as igrejas, cristãos de todas as bandeiras. Siga o padrão. O padrão do Senhor Jesus Cristo é espiritual. Se você ainda não está entendendo, tem pouca força para isso, mas comece a orar, buscar dentro desse entendimento, porque é a forma que você tem de se libertar de muitos jargões, de muitas tradições, de muitos causas e efeitos pregados nos púlpitos da vida que não vai te levar a nada, é aceitando o Senhor Jesus Cristo ressuscitado. O que é o Senhor Jesus Cristo ressuscitado? É o Senhor que é Espírito. O Senhor é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Graça e paz
A paz do Senhor, Shalom. Todas as bandeiras sejam fiéis ao seu Senhor. Não siga homens. Pelo amor dele, não siga homens. Se você tem amor à sua vida, à sua alma, não siga homens. Eu vou seguir a quem? Você não é homem? Eu sou um homem. Mas aí você tem que saber se o que eu estou falando é de mim, da minha, ou de uma denominação, tá? Ou se eu estou falando das escrituras. Essa que é a diferença. Então, quando eu digo não siga homens, siga aquele que reverbera. Reverberar é retransmitir, passar para frente, entoar a mensagem dos apóstolos. Porque de lá para cá houve rupturas, né? Houve rupturas nesses concílios aí, houve muitas rupturas, muitos doutores, muitos querendo ser mestres e se tornaram loucos e foram contra algo que o Senhor não permitiu, porque os apóstolos é fundamento da igreja. O próprio apóstolo Paulo falou, fundamentado sobre os apóstolos, em qual ele próprio se diz, fui o último como um abortivo, fui o último dos apóstolos a ser chamado. Então, vamos meditar nisso. Você tem a Bíblia na mão, você tem a Bíblia no celular, no computador, medite nessa linha. Mas para que você entenda direitinho, ora a Deus, peça a Ele, pergunta a Ele, busca a direção, tá bom? Porque aí Ele vai te mostrar que essa vida sem o Espírito, a paz dele não vai te alcançar. A paz que o mundo dá não é a paz que Cristo dá. A paz do mundo a gente já sabe, né? É riqueza, é saúde, é tudo. Cristo não te dá isso? Dá sim. Mas não é isso que Cristo quer te dar somente. É isso que você tem que entender, entendeu? Isso é coisas que acontecem. Ele disse isso serão acrescentados na sua vida. Mas buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, senhores. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e estas coisas, demais coisas, vos serão acrescentadas. E tem muita gente que ensina isso primeiro, né? Vamos buscar isso, buscar aquilo. Não é negativo, never. Nunca o Senhor falou isso. Buscai primeiro, buscai primeiro o reino dos céus, o reino de Deus, né? E a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu já vi a expressão de alguns pastores aí falando, né? Pregadores, falando... A gente buscar o que já veio. Como assim? Como assim? Só porque ele já veio você não busca? Não está se firmando nele? É óbvio, meu querido, que o fato de o reino já ter vindo, isso aconteceu em 70 AD, né, quando a lei saiu, os novos céus e a nova terra, é o reino do Senhor. Não estamos mais no reino da lei, no reino de Moisés, entendeu? Estamos no reino do Senhor Jesus Cristo. E Ele é espiritual. Nós aprendemos errado, né? Um Jesus Cristo tradicional de uma lei. Um Jesus Cristo que realmente ensinaram, em vez de ensinar o que era útil para a gente, não, ensinaram o arcaico, o que é rudimento da doutrina dele. Rudimento. Qual é o rudimento? Aquilo que foi ensinado para os judeus. E tem coisas que é transcendental em Cristo. Em Cristo. Enquanto muitos estão querendo discutir coisas transcendental em Moisés, nós temos que partir para o que é transcendental em Cristo, o que vai permanecer eternamente. Coisas que ele falou que foi para os judeus. Ele disse, eu não vim remover até que os céus e a terra passem, nem um tio se omitirá da lei. Ele não fez, mas o Senhor, no seu santo dia, Deus, o Pai, disse a ele, assenta-te à minha direita, até que eu, o Senhor Deus, o Pai, ponha os seus inimigos
sob os cabelos dos seus pés. Quem eram os seus inimigos? Jerusalém, que matou ele também, matou os profetas, matou todo mundo e matou ele, que negou a Deus, que negou a aliança. Esses eram os inimigos de Deus. Sério? Sério. Porque isso foi eles que disseram: cai o vosso sangue sobre nossa cabeça e nossos filhos. Olha que pesado. Sobre as nossas cabeças e nossos filhos. Ele botou até os filhos deles de hoje. A Jerusalém de hoje, os caras botaram na bagaça lá no meio. Tá entendendo? E os sacerdotes, todos eles disseram: não estamos rei não, nosso rei é César. Crucifica esse homem aí. Quando Pilatos diz: ei de crucificar o vosso rei, todo mundo critica Pilatos, mas quem entregou, Jesus disse: olha, quem me entregou, o maior pecado tem. Porque nenhum poder, Pilatos, você teria se de cima não te fosse dado. Mas quem me entregou a ti, e nós já sabemos quem foram, maior pecado tem. É isso que precisa estar claro. E é isso que também vocês, irmãos judeus aí de hoje, entendeu? Precisam entender que vocês, apesar de estar sobre essa maldição colocada pelos seus próprios pais daquela época, mas Cristo veio justamente para libertar vocês disso. Dessa tradição e da maldição do sangue de ter crucificado o Filho de Deus. Portanto, o aceite e seja felizes. O aceite e tenha a paz que o mundo não pode dar. Um grande abraço, bom dia, boa tarde, boa noite para todos. Shalom.